Hoje queremos falar sobre o processo de mudança. Quantos de vocês querem uma mudança em alguma área de sua vida? Ok. Bem, eu preciso voltar e fazer outra pergunta primeiro. Quantos de vocês aqui querem mudar a si mesmos? Sabe, geralmente temos que mudar antes de nossas circunstâncias mudarem. Sabia disso? Você sabia? E geralmente nós temos de mudar. E muitas vezes Deus está usando nossas circunstâncias para nos dirigir a Ele, para finalmente nos abrirmos para deixá-lo fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. Eu acho que antes realmente de deixarmos Deus assumir, temos que chegar ao fim de nós mesmos. Isso leva um bom tempo, porque somos muito fortes e alguns de nós levamos mais tempo do que outros, porque queremos fazê-lo, temos boas ideias até mesmo para Deus. Amém? Bem, Deus, você poderia fazer assim, fazer assado? Deus, você poderia fazer assim, como se Ele precisasse do nosso conselho. Isso é muito bobo, não é? Mas a palavra mudança significa transformar. Mudar a natureza, a função ou a condição, ou também converter. Agora, sabe, novos crentes são chamados geralmente de novos convertidos. Porque verdadeiramente, se alguém está em Cristo, ele é mudado e algo maravilhosamente surpreendente acontece com ele no seu interior. Ele não parece nada diferente. Se está acima do peso, ainda continuará. Se está careca, ficará careca. Ele não parece ser diferente e, na maior parte do tempo, ele não age muito diferente. Ele pode ser um pouco mais feliz e ter um pouco mais de paz. Mas nós ainda vimos algumas coisas, bem, se somos novas criaturas, então por que ainda agimos do jeito antigo? É tão simples quando vimos. É apenas porque o que Deus tem feito em nós pela sua graça e misericórdia é totalmente dado a nós e nós recebemos apenas pela fé. Não há nada que Deus faz por nós no novo nascimento que podemos alcançar ou merecer. Agora, eu tive uma ideia quando estava estudando para hoje. Isto aqui é um conversor. E se você já viajou para fora do país, sabe o quão importante isso é. Porque se eu não tiver um desses quando eu viajo para fora do país, e eu pegar o meu ferro de passar e ligá-lo na parede, ele explode. Então vamos fingir que a energia na parede é Deus. Agora, se eu fosse apenas na minha própria condição e tentasse ligar em Deus, sem passar através de Cristo, a santidade de Deus e minha falta de santidade faria uma colisão. E nós literalmente não poderíamos sobreviver na presença de Deus. Assim, Cristo torna-se nosso conversor. E então Ele está conectado a Deus porque Ele faz tudo certo. E então chegamos e nos ligamos nele. E então por meio dele nós podemos comunicar-nos com Deus, mas só por meio dele. Amém? Eu não vou para fora do país daqui a 2 semanas sem a minha caixa cheia de conversores. E eu quero encorajá-lo hoje a ficar sempre ligado ao seu conversor, que é Jesus Cristo, porque através dele você pode ir a Deus sabendo que você é justo por meio dele. Em seu nome você pode entrar e orar e pedir qualquer coisa. Porque a boa notícia é, tudo que nós não somos, Jesus é em nosso lugar. Sinceramente, eu não acho que nós podemos sequer fazer uma oração perfeita. Com certeza não podemos fazer uma oração que Deus possa receber e responder se nós não formos em nome de Jesus. Mas quando vamos em nome de Jesus, aquilo que eu não disse certo, Jesus pega e conserta antes de se apresentar diante do Pai, e então soa como se fosse uma perfeita oração e Ele fica feliz em respondê-la. Fique ligado nele. A pior coisa que você pode fazer é estar desconectado. Às vezes, quando você começa a ficar sem energia, precisa ir e fazer o que só você pode fazer, ligar sua bateria e conectar com Ele. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quando ele é convertido, ele se torna uma nova criatura no seu interior.
Vejamos 1 João capítulo 3, no verso 9. Ninguém que é nascido ou gerado de Deus, deliberadamente, conscientemente, habitualmente pratica o pecado. Agora ele não diz que ele não pode pecar. Ele nem sequer está dizendo que ele não peca. Ele está dizendo que ele deliberadamente, conscientemente, habitualmente não pratica o pecado. Em outras palavras, qualquer um que é nascido de Deus, se você realmente nasceu de novo, vai haver algum tipo de mudança. Amém? E deve haver uma mudança contínua enquanto avançamos. O caminho dos justos brilha mais e mais a cada dia. Nós somos transformados à sua imagem de glória em glória. Estamos em processo de mudança e Deus não está chateado porque ainda não chegamos lá. Nenhum de nós chegou. O apóstolo Paulo disse: eu não cheguei ainda, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Em Cristo você não tem que ficar com raiva de si ou se sentir culpado e condenado porque você ainda não é totalmente, completamente o que deve ser. De fato, quanto mais culpa e condenação você leva consigo, menos provável é que você mude. Concentrar-se no que há de errado com você, isto apenas redobra a força desse problema. Porque ele não deliberadamente, conscientemente, habitualmente pratica o pecado, porque a natureza de Deus permanece nele. Todos digam: a natureza de Deus está em mim. Quero que você pense sobre isso. Diga: eu sou a casa de Deus. Basta só fechar seus pequeninos olhos por um minuto e dizer isso e pensar nisso. Deus vive em mim. Pense nisso. Agora, isso é o que significa ser um cristão. Isso não quer dizer: você é cristão? Sim, eu vou à igreja. E sabe, eu quero lhe dizer que há tantas coisas além de apenas um domingo de manhã. 45 minutos na igreja, onde mal podemos esperar para ir embora. Isso não é cristianismo pleno. Amém? Você é a casa de Deus. E onde quer que vá, em todo lugar que você for, você deve representá-lo. A Bíblia está dizendo que nós somos representantes pessoais de Deus e que Ele está fazendo o seu apelo para o mundo através de nós. Assim, precisamos de mais do que um adesivo no carro. Precisamos de bons frutos. E todo o fruto do Espírito está em você no novo nascimento. Está tudo lá. Quando você recebe a Cristo, recebe também o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo vive em você. Deus vive em dois lugares. O seu trono nos céus, mas Ele também vive em sua casa, aqui na terra, que somos nós. Ele vive em nós individual e coletivamente como um corpo. Pense nisso: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio de vocês. Nós não somos apenas um grupo de pessoas reunidas aqui hoje, ouvindo um bom orador. Uau! A natureza de Deus permanece em nós. Eu amo a Bíblia amplificada, é uma espécie de enfraquecer o como eu sou. Ele diz: a natureza de Deus permanece nele, seu princípio de vida, a semente divina fica permanentemente dentro dele e ele não consegue praticar o pecado. Não diz que ele não peca, mas ele não consegue praticar o pecado. Porque ele é nascido e originado de Deus. Agora, por que você não pode ir em frente e ser apenas o pecador pleno se você realmente nasceu de novo? Não estou falando apenas de ter uma oração do pecador e nada mudou. Eu estou falando sobre você jogar-se sobre a misericórdia de Deus. Você admitir que era um pecador, pediu a Cristo para entrar em sua vida e você realmente está trabalhando com o Espírito Santo em direção à mudança de sua vida. Você não chegou, você ainda tem muitos problemas, ainda tem muita bagagem, mas se você realmente olhar para trás, embora não esteja onde precisa estar, graças a Deus, não está onde você estava antes. Agora, deixa eu lhe dizer algo importante. Esteja mais animado sobre a distância que você já percorreu do que desanimado com a distância que você ainda tem a percorrer.
Vou repetir para você. Esteja mais animado sobre a distância já percorrida do que desanimado com a distância que você ainda tem que percorrer. Se você ouvir o Espírito Santo, ele vai lembrá-lo da distância que percorreu, de tudo que ele fez em sua vida. Mas se você ouvir o diabo, tudo que você ouvirá vai ser o que você não é, não é, não é, não é, não é. E é interessante, não há nenhuma escritura que me diz que eu não sou. Tudo que eu vejo na Bíblia é eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou amado, eu sou a justiça de Deus, eu sou livre. Eu sou redimido, eu sou santificado, eu sou justificado, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Quando você ouvir o que você não é, lembre-se que é o diabo. E o que você poderá fazer é agradecer. Você deve dizer obrigada por me lembrar da confusão que eu sou e como Deus é bom por aturar a mim. Vire a mesa em cima dele e vai se arrepender de ter mexido com você. Esta escritura é tão boa. A divina semente, ok. O que isso significa? Que para todos os efeitos, nós estamos grávidos da santidade. A semente divina, a semente de Deus, foi plantada no ventre de nosso espírito. E como o bebezinho cresce, nós crescemos espiritualmente, nos tornando como Cristo em todos os aspectos. Jesus disse, se você viu a mim, você viu ao Pai. E não seria tão maravilhoso se pudéssemos chegar ao ponto de poder dizer, se você viu a mim, você viu a Jesus? Eu não estou pronto para dizer isso ainda, mas eu estou crescendo. Paulo disse, siga a mim como eu sigo a Cristo. Eu nem sequer teria coragem de dizer isso. Apenas observe-me. E se você fizer o que eu faço, você vai estar em boa forma, porque eu sigo a Cristo. Os apóstolos fazem usadas declarações que literalmente, se disséssemos coisas assim, as pessoas pensariam que somos hereges. Amém? É tão importante para as pessoas saberem quem são em Cristo. E quanto elas são amadas. E que você tem em você. Em você. Não tem tudo aparecendo do lado de fora ainda, mas está no seu interior. Assim como você planta sementes no solo, e se você regá-las e você mantiver as ervas daninhas longe, elas vão crescer. A única coisa que pode fazer com que elas não cresçam é se o solo realmente não for bom, mas quando estamos plantados na terra de Deus, o solo é sempre bom. Amém? E ele se plantou a si mesmo em nós, individualmente e coletivamente, como um corpo. E estamos crescendo, 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 crescendo. Agora, geralmente antes de crescer, vem algum tipo de disciplina. Eu vou falar para esses aqui. Geralmente antes do nosso crescimento, vem algum tipo de disciplinas, ou nós vemos na palavra, sabe, que nós precisamos mudar. É como eu disse a Penny. Penny, você teve um problema com orgulho? Ela disse, não, até você começar a ensinar sobre ele, sabe, Joyce? Então, adivinhe, você pode descobrir hoje aqui que você tem alguns problemas que não sabia que tinha. Eu tinha muitos e eu não sabia que eu tinha. Eu pensava que todo mundo era o problema. E eu orava para que Dave mudasse. Deus me disse, Dave não é o problema é você. Eu não entendi, eu pensei, bem, se ele não é o problema, quem é? Apenas eu e ele aqui, não pode ser. Sabe, nós nunca pensamos que somos nós. Eu acho que a maturidade espiritual real é ser capaz de receber a convicção do Espírito Santo e não deixar que ela condene você. Ih, rapaz, outra coisa de errado comigo. Não, é preciso chegar ao ponto em que dizemos obrigado a Deus por me amar o suficiente para não me deixar em paz, ignorante e cega para minha bagunça. Eu quero saber a verdade para que a verdade possa me libertar. Estamos todos em processo de mudança. Deus nos dá tudo que nós precisamos para a nossa total transformação, que é outra palavra para mudança. Ele restaura nós, ele nos traz de volta ao estado original.
Ele nos coloca de volta àquela posição que nós estávamos antes de Satanás se envolver no negócio do homem. Deus quer restaurar o homem com o plano original que ele tinha para ele no jardim. E muito desse plano era um relacionamento com ele. Passar bons momentos com Deus, tendo a consciência de que Ele está com você o tempo inteiro e que Ele se preocupa com cada pequena coisa que Ele diz respeito. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes Deus simplesmente gosta de aparecer e deixá-lo saber que Ele se preocupa com as coisas que você nem sequer pensaria que Ele iria se preocupar. Realmente uma coisa bonita e única, algo que me aconteceu semana passada. Às vezes eu recebo algumas coisas enviadas para mim no escritório. E, sabe, as pessoas são tão doces e muitas vezes, embora o que elas queiram dar não faça qualquer sentido para mim, mas é o que elas têm. Assim, eu aprendi a receber graciosamente. Se isso não é algo para mim, então eu passo para uma outra pessoa. Mas então uma pessoa enviou-me um vale-presente de $85 de uma loja de peça de tratores. Agora, se você está me vendo na TV ou se estiver aqui, não se ofenda, isso acaba realmente bem, viu? Mas honestamente eu não tinha ideia do que eu ia. Agora eu pensei, por que alguém enviaria isso para mim? Para mim. Sabe? Mas eu sei que as pessoas dão o que elas têm para dar. E Deus realmente vê isso como uma semente tão preciosa como qualquer outra coisa. Bem, eu não gosto de perder qualquer coisa que alguém me dá, e por isso eu estava ali na minha mesa movendo aquele vale sem saber o que fazer por cerca de um mês, pensando, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que vou fazer. Perguntei à minha filha se ela queria, ela disse, não, mãe, eu não preciso de nada de trator. Portanto, assim eu continuei pensando no que eu ia fazer, e um dia na semana passada, eu acho que foi segunda-feira, eu estava me exercitando com o meu treinador. Então eu faço isso 3 vezes por semana. E no meio do meu treino ele disse, quando eu sair daqui hoje eu tenho que ir a uma loja de trator comprar uma peça, sabe, Joyce? Eu disse, uau! Uau! Espera um minuto! Eu tenho um presente para você! Agora aqui está a coisa engraçada. Esta peça custa $85,10. Eu digo uma coisa, e então ele é crente, e então eu e ele estamos assim. Você poderia acreditar que Deus se importaria o bastante sobre o presente dessa mulher e certificar de que foi usado de forma correta? Com essa pessoa que poderia ter pago sua peça, não é sobre se ele podia pagar ou não. Isso é como estávamos apenas abismados, como 2 pequenas crianças pulando por Deus ter se preocupado com sua peça de trator. Vamos lá, louve a Deus. Então, assim, quando se trata de ter um relacionamento com Deus, eu digo às pessoas o tempo todo, Jesus não morreu para que pudéssemos ter nossa própria marca religiosa. Ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Ele. Por meio de Cristo, onde podemos falar com Ele sobre tudo, saber que Ele se preocupa com tudo e quer ser envolvido em tudo. Intimidade com Deus. Não é maravilhoso saber que Ele é o seu melhor amigo? Não é legal? Eu nunca te deixarei nem te desampararei. Traga para mim, eu vou cuidar disso. Ele não nos quer sobre alguma coisa o tempo todo. Ele quer que saibamos que somos o cabeça e não a cauda, em cima e não embaixo. E que nós temos autoridade e poder. Você tem poder para parar de agir como um fraco. Pare de dizer, não posso. E diga, por meio de Cristo, eu posso. Ele não quer que estejamos sob pressão, sob estresse, sob ataque. Você cruza com as pessoas como você está hoje. Bem, eu estou sob ataque. Como você está hoje? Eu estou sob pressão.
Mas você sabe, o Senhor me falou um dia, se você ficasse no ataque, você não estaria sob ataque o tempo todo, sabe? E nós temos de viver com uma atitude de saber quem nós somos em Cristo e a quem pertencemos, não uma atitude ignorante, mas em vez de ir assim, coloque os ombros para trás, mantenha a cabeça erguida. Amém? Saiba que você tem o poder de Deus no seu interior, a natureza de Deus está no seu interior e você, então, está mudando a cada dia, sendo moldado à sua imagem, através do poder de Cristo. Amém? Agora, todos nós queremos ser mudados, mas não queremos mudar. Pense nisso. Se eu pergunto aqui, você quer ser mudado? Eu quero. Mas veja, o que nós queremos não é ser transformados, nós queremos ser trasladados. Nós queremos apenas estar aqui e então de repente estar lá. Oh Deus, muda-me e... Super-homem na cabine telefônica. Estamos mudados. Não é assim que funciona, você vai descobrir mais sobre a transformação. E o pequeno processo que é um pouco confuso. A mudança é um sinal de que estamos vivos. É um sinal de que estamos crescendo. Nós nascemos para as mudanças. Ficamos entediados com a mesmice. Ou se eu estou contente, mas eu não estou satisfeita a ponto de nunca querer ver qualquer mudança. A mudança é refrescante. Nós até mesmo mudamos algumas das maneiras pelas quais fazemos a apresentação de mídia na nossa reunião. Nós apenas mudamos, apenas para agitar um pouco. Agora eu quero que você se aproprie dessa declaração. A mudança pode ser inicialmente assustadora, mas eventualmente refrescante. Vamos lá? A mudança pode ser inicialmente assustadora, mas eventualmente refrescante. Aqui está um bom exemplo. Cheguei a um ponto onde senti que não podia trabalhar tão duro quanto eu costumava no ministério. E em particular, eu realmente precisava de me livrar de vários trabalhos no escritório. E apenas realmente me dedicar à parte espiritual da obra que Deus me chamou para fazer. A escrita, o ensino, a pregação, o estudo, e orar e coisas assim, não. Sabe... Contratação e gestão de várias centenas de pessoas, fazendo correção e todas as coisas que acontecem com o funcionamento de um escritório. E assim, o nosso filho Dan, e então ele estava trabalhando para nós e sentimos que realmente seria certo colocá-lo na posição de diretor, mas ele é meio como eu, quando ele assume, ele assume. E então... ele começou a querer fazer mudanças, ele estava fazendo as mudanças e eu estava meio tipo assim. Não quero mudar nada. Então veja, muitas vezes queremos nos livrar da pressão, mas não queremos desistir de nada. Ou queremos dar a alguém um trabalho a fazer, mas nenhuma autoridade. Vamos lá, você me ouviu? Queremos dar uma carga de trabalho, mas nenhuma autoridade. Você não pode criar algo que eu não gosto. E assim, demorou um bom tempo para que eu fosse de chateada e com medo a estar refrescada. Agora eu adoro isso, eu trabalhei nisso e agora eu não tenho que estar lá dia sim, dia não. Eu não tenho que estar em uma reunião de 4 dias sobre o tipo de programa de computador que vamos usar em seguida. Há tantas coisas agora que eu não tenho o que fazer e que alguém está muito mais ungido para fazer isso do que eu estava. Mas eu estou dizendo a você no início, era assustador deixar algumas coisas irem. Hoje queremos falar sobre o processo de mudança.
Quantos de vocês querem uma mudança em alguma área de sua vida? Ok. Bem, eu preciso voltar e fazer outra pergunta primeiro. Quantos de vocês aqui querem mudar a si mesmos? Sabe, geralmente temos que mudar antes de nossas circunstâncias mudarem. Sabia disso? Você sabia? E geralmente nós temos de mudar. E muitas vezes Deus está usando nossas circunstâncias para nos dirigir a Ele, para finalmente nos abrirmos para deixá-lo fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. Eu acho que antes realmente de deixarmos Deus assumir, temos que chegar ao fim de nós mesmos. Isso leva um bom tempo, porque somos muito fortes e alguns de nós levamos mais tempo do que outros, porque queremos fazê-lo, temos boas ideias até mesmo para Deus. Amém? Bem, Deus, você poderia fazer assim, fazer assado? Deus, você poderia fazer assim, como se Ele precisasse do nosso conselho? Isso é muito bobo, não é? Mas a palavra mudança significa transformar. Mudar a natureza, a função ou a condição, ou também converter. Agora, sabe, novos crentes são chamados geralmente de novos convertidos. Porque verdadeiramente, se alguém está em Cristo, ele é mudado e algo maravilhosamente surpreendente acontece com ele no seu interior. Ele não parece nada diferente. Se está acima do peso, ainda continuará. Se está careca, ficará careca. Ele não parece ser diferente e, na maior parte do tempo, ele não age muito diferente. Ele pode ser um pouco mais feliz e ter um pouco mais de paz. Mas nós ainda vimos algumas coisas, bem, se somos novas criaturas, então por que ainda agimos do jeito antigo? É tão simples quando vimos. É apenas porque o que Deus tem feito em nós pela sua graça e misericórdia é totalmente dado a nós e nós recebemos apenas pela fé. Não há nada que Deus faz por nós no novo nascimento que podemos alcançar ou merecer. Agora, eu tive uma ideia quando estava estudando para hoje. Isto aqui é um conversor. E se você já viajou para fora do país, sabe o quão importante isso é. Porque se eu não tiver um desses quando eu viajo para fora do país e eu pegar o meu ferro de passar e ligá-lo na parede, ele explode. Então vamos fingir que a energia na parede é Deus. Agora, se eu fosse apenas na minha própria condição e tentasse ligar em Deus, sem passar através de Cristo, a santidade de Deus e minha falta de santidade faria uma colisão. E nós literalmente não poderíamos sobreviver na presença de Deus. Assim, Cristo torna-se nosso conversor. E então Ele está conectado a Deus porque Ele faz tudo certo. E então chegamos e nos ligamos nele. E então, por meio dele, nós podemos comunicar-nos com Deus, mas só por meio dele. Amém? Eu não vou para fora do país daqui a 2 semanas sem a minha caixa cheia de conversores. E eu quero encorajá-lo hoje a ficar sempre ligado ao seu conversor, que é Jesus Cristo, porque através dele você pode ir a Deus sabendo que você é justo por meio dele. Em seu nome você pode entrar e orar e pedir qualquer coisa. Porque a boa notícia é, tudo que nós não somos, Jesus é em nosso lugar. Sinceramente, eu não acho que nós podemos sequer fazer uma oração perfeita. Com certeza não podemos fazer uma oração que Deus possa receber e responder se nós não formos em nome de Jesus. Mas quando vamos em nome de Jesus, aquilo que eu não disse certo, Jesus pega e conserta antes de se apresentar diante do Pai, e então soa como se fosse uma perfeita oração e Ele fica feliz em respondê-la. Fique ligado nele. A pior coisa que você pode fazer é estar desconectado. Às vezes, quando você começa a ficar sem energia, precisa ir e fazer o que só você pode fazer, ligar sua bateria e conectar com Ele. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quando ele é convertido, ele se torna uma nova criatura no seu interior. Vejamos 1 João capítulo 3, no verso 9.
Ninguém que é nascido ou gerado de Deus, deliberadamente, conscientemente, habitualmente pratica o pecado. Agora, ele não diz que ele não pode pecar. Ele nem sequer está dizendo que ele não peca. Ele está dizendo que ele, deliberadamente, conscientemente, habitualmente, não pratica o pecado. Em outras palavras, qualquer um que é nascido de Deus, se você realmente nasceu de novo, vai haver algum tipo de mudança. Amém? E deve haver uma mudança contínua enquanto avançamos. O caminho dos justos brilha mais e mais a cada dia. Nós somos transformados à sua imagem de glória em glória. Estamos em processo de mudança e Deus não está chateado porque ainda não chegamos lá. Nenhum de nós chegou. O apóstolo Paulo disse: eu não cheguei ainda, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Em Cristo você não tem que ficar com raiva de si ou se sentir culpado e condenado porque você ainda não é totalmente, completamente o que deve ser. De fato, quanto mais culpa e condenação você leva consigo, menos provável é que você mude. Concentrar-se no que há de errado com você, isto apenas redobra a força desse problema. Porque ele não deliberadamente, conscientemente, habitualmente pratica o pecado, porque a natureza de Deus permanece nele. Todos digam: a natureza de Deus está em mim. Quero que você pense sobre isso. Diga: eu sou a casa de Deus. Basta só fechar seus pequeninos olhos por um minuto e dizer isso e pensar nisso. Deus vive em mim. Pense nisso. Agora, isso é o que significa ser um cristão. Isso não quer dizer: você é cristão? Sim, eu vou à igreja. E sabe, eu quero lhe dizer que há tantas coisas além de apenas um domingo de manhã. 45 minutos na igreja, onde mal podemos esperar para ir embora. Isso não é cristianismo pleno. Amém? Você é a casa de Deus, e onde quer que vá, em todo lugar que você for, você deve representá-lo. A Bíblia está dizendo que nós somos representantes pessoais de Deus e que Ele está fazendo o seu apelo para o mundo através de nós. Assim, precisamos de mais do que um adesivo no carro. Precisamos de bons frutos. E todo o fruto do Espírito está em você no novo nascimento. Está tudo lá. Quando você recebe a Cristo, recebe também o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo vive em você. Deus vive em dois lugares, o seu trono nos céus, mas Ele também vive em sua casa, aqui na terra, que somos nós. Ele vive em nós individual e coletivamente como um corpo. Pense nisso: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio de vocês. Nós não somos apenas um grupo de pessoas reunidas aqui hoje, ouvindo um bom orador. Uau! A natureza de Deus permanece em nós. Eu amo a Bíblia amplificada, é uma espécie de enfraquecer o como eu sou. Ele diz: a natureza de Deus permanece nele, seu princípio de vida, a semente divina fica permanentemente dentro dele e ele não consegue praticar o pecado. Não diz que ele não peca, mas ele não consegue praticar o pecado, porque ele é nascido e originado de Deus. Agora, por que você não pode ir em frente e ser apenas o pecador pleno se você realmente nasceu de novo? Não estou falando apenas de ter uma oração do pecador e nada mudou. Eu estou falando sobre você jogar-se sobre a misericórdia de Deus. Você admitir que era um pecador, pediu a Cristo para entrar em sua vida e você realmente está trabalhando com o Espírito Santo em direção à mudança de sua vida. Você não chegou, você ainda tem muitos problemas, ainda tem muita bagagem, mas se você realmente olhar para trás, embora não esteja onde precisa estar, graças a Deus, não está onde você estava antes. Agora, deixa eu lhe dizer algo importante. Esteja mais animado sobre a distância que você já percorreu do que desanimado com a distância que você ainda tem a percorrer. Vou repetir para você. Esteja mais animado sobre a distância já percorrida
do que desanimado com a distância que você ainda tem que percorrer. Se você ouvir o Espírito Santo, ele vai lembrá-lo da distância que percorreu, de tudo que ele fez em sua vida. Mas se você ouvir o diabo, tudo que você ouvirá vai ser o que você não é, não é, não é, não é, não é. E é interessante, não há nenhuma escritura que me diz que eu não sou. Tudo que eu vejo na Bíblia é eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou amado, eu sou a justiça de Deus, eu sou livre. Eu sou redimido, eu sou santificado, eu sou justificado, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Quando você ouvir o que você não é, lembre-se que é o diabo. E o que você poderá fazer é agradecer. Você deve dizer obrigada por me lembrar da confusão que eu sou e como Deus é bom por aturar a mim. Vire a mesa em cima dele e vai se arrepender de ter mexido com você. Esta escritura é tão boa. A divina semente, ok. O que isso significa? Que para todos os efeitos, nós estamos grávidos da santidade. A semente divina, a semente de Deus, foi plantada no ventre de nosso espírito. E como o bebezinho cresce, nós crescemos espiritualmente, nos tornando como Cristo em todos os aspectos. Jesus disse, se você viu a mim, você viu ao Pai. E não seria tão maravilhoso se pudéssemos chegar ao ponto de poder dizer, se você viu a mim, você viu a Jesus? Eu não estou pronto para dizer isso ainda, mas eu estou crescendo. Paulo disse, siga a mim como eu sigo a Cristo. Eu nem sequer teria coragem de dizer isso. Apenas observe-me. E se você fizer o que eu faço, você vai estar em boa forma, porque eu sigo a Cristo. Os apóstolos fazem usadas declarações que literalmente, se disséssemos coisas assim, as pessoas pensariam que somos hereges. Amém? É tão importante para as pessoas saberem quem são em Cristo. E quanto elas são amadas. E que você tem em você. Em você. Não tem tudo aparecendo do lado de fora ainda, mas está no seu interior. Assim como você planta sementes no solo, e se você regá-las e você mantiver as ervas daninhas longe, elas vão crescer. A única coisa que pode fazer com que elas não cresçam é se o solo realmente não for bom, mas quando estamos plantados na terra de Deus, o solo é sempre bom. Amém? E ele se plantou a si mesmo em nós, individualmente e coletivamente, como um corpo. E estamos crescendo, 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 crescendo. Agora, geralmente antes de crescer, vem algum tipo de disciplina. Eu vou falar para esses aqui. Geralmente antes do nosso crescimento, vem algum tipo de disciplinas, ou nós vemos na palavra, sabe, que nós precisamos mudar. É como eu disse a Penny. Penny, você teve um problema com orgulho? Ela disse, não, até você começar a ensinar sobre ele, sabe, Joyce? Então, adivinhe, você pode descobrir hoje aqui que você tem alguns problemas que não sabia que tinha. Eu tinha muitos e eu não sabia que eu tinha. Eu pensava que todo mundo era o problema. E eu orava para que Dave mudasse. Deus me disse, Dave não é o problema é você. Eu não entendi, eu pensei, bem, se ele não é o problema, quem é? Apenas eu e ele aqui, não pode ser. Sabe, nós nunca pensamos que somos nós. Eu acho que a maturidade espiritual real é ser capaz de receber a convicção do Espírito Santo e não deixar que ela condene você. Ih, rapaz, outra coisa de errado comigo. Não, é preciso chegar ao ponto em que dizemos obrigado a Deus por me amar o suficiente para não me deixar em paz, ignorante e cega para minha bagunça. Eu quero saber a verdade para que a verdade possa me libertar. Estamos todos em processo de mudança. Deus nos dá tudo que nós precisamos para a nossa total transformação, que é outra palavra para mudança. Ele restaura nós, ele nos traz de volta ao estado original. Ele nos coloca de volta àquela posição que nós estávamos.
Antes de Satanás se envolver no negócio do homem, Deus quer restaurar o homem com o plano original que ele tinha para ele no jardim. E muito desse plano era um relacionamento com ele. Passar bons momentos com Deus, tendo a consciência de que Ele está com você o tempo inteiro e que Ele se preocupa com cada pequena coisa que Ele diz respeito. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes Deus simplesmente gosta de aparecer e deixá-lo saber que Ele se preocupa com as coisas que você nem sequer pensaria que Ele iria se preocupar. Realmente uma coisa bonita e única, algo que me aconteceu semana passada. Às vezes recebo algumas coisas enviadas para mim no escritório. E, sabe, as pessoas são tão doces e muitas vezes, embora o que elas queiram dar não faça qualquer sentido para mim, mas é o que elas têm. Assim eu aprendi a receber graciosamente. Se isso não é algo para mim, então eu passo para uma outra pessoa. Mas então uma pessoa enviou-me um vale-presente de $85 de uma loja de peça de tratores. Agora, se você está me vendo na TV ou se estiver aqui, não se ofenda, isso acaba realmente bem, viu? Mas honestamente eu não tinha ideia do que eu ia... Agora eu pensei, por que alguém enviaria isso para mim? Para mim. Sabe? Mas eu sei que as pessoas dão o que elas têm para dar. E Deus realmente vê isso como uma semente tão preciosa como qualquer outra coisa. Bem, eu não gosto de perder qualquer coisa que alguém me dá e por isso eu estava ali na minha mesa movendo aquele vale sem saber o que fazer por cerca de um mês, pensando, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que vou fazer? Perguntei à minha filha se ela queria, ela disse, não, mãe, eu não preciso de nada de trator. Portanto, assim eu continuei pensando no que eu ia fazer. E um dia, na semana passada, eu acho que foi segunda-feira, eu estava me exercitando com o meu treinador. Então, eu faço isso 3 vezes por semana. E no meio do meu treino ele disse, quando eu sair daqui hoje eu tenho que ir a uma loja de trator comprar uma peça, sabe, Joyce? Eu disse, uau! Uau! Espera um minuto! Eu tenho um presente para você! Agora aqui está a coisa engraçada. Esta peça custa $85,10. Eu digo uma coisa, e então ele é crente, e então eu e ele estamos assim. Você poderia acreditar que Deus se importaria o bastante sobre o presente dessa mulher e certificar de que foi usado de forma correta? Com essa pessoa que poderia ter pago sua peça, não é sobre se ele podia pagar ou não. Isso é como estávamos apenas abismados como 2 pequenas crianças pulando por Deus ter se preocupado com sua peça de trator. Vamos lá, louve a Deus. Então, assim, quando se trata de ter um relacionamento com Deus, eu digo às pessoas o tempo todo, Jesus não morreu para que pudéssemos ter nossa própria marca religiosa. Ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Ele, por meio de Cristo, onde podemos falar com Ele sobre tudo, saber que Ele se preocupa com tudo e quer ser envolvido em tudo. Intimidade com Deus. Não é maravilhoso saber que Ele é o seu melhor amigo?
Não é legal. Eu nunca te deixarei nem te desampararei. Traga para mim, eu vou cuidar disso. Ele não nos quer sobre alguma coisa o tempo todo. Ele quer que saibamos que somos o cabeça e não a cauda, em cima e não embaixo. E que nós temos autoridade e poder. Você tem poder para parar de agir como um fraco. Pare de dizer, não posso, não posso, não posso, não posso. E diga, por meio de Cristo, eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso. Ele não quer que estejamos sob pressão, sob estresse, sob ataque. Você cruza com as pessoas como você está hoje. Bem, eu estou sob ataque. Como você está hoje? Eu estou sob pressão. Mas você sabe, o Senhor me falou um dia, se você ficasse no ataque, você não estaria sob ataque o tempo todo, sabe? E nós temos de viver com uma atitude de saber quem nós somos em Cristo e a quem pertencemos, não uma atitude ignorante, mas em vez de ir assim, coloque os ombros para trás, mantenha a cabeça erguida. Amém? Saiba que você tem o poder de Deus no seu interior, a natureza de Deus está no seu interior e você, então, está mudando a cada dia, sendo moldado à sua imagem, através do poder de Cristo. Amém? Agora, todos nós queremos ser mudados, mas não queremos mudar. Pense nisso. Se eu pergunto aqui, você quer ser mudado? Eu quero! Mas veja, o que nós queremos não é ser transformados, nós queremos ser trasladados. Nós queremos apenas estar aqui e então de repente estar lá. Oh Deus, muda-me! E... Super-homem na cabine telefônica. Estamos mudados. Não é assim que funciona, você vai descobrir mais sobre a transformação. E o pequeno processo que é um pouco confuso. A mudança é um sinal de que estamos vivos. É um sinal de que estamos crescendo. Nós nascemos para as mudanças. Ficamos entediados com a mesmice. Ou se eu estou contente, mas eu não estou satisfeita a ponto de nunca querer ver qualquer mudança. A mudança é refrescante. Nós até mesmo mudamos algumas das maneiras pelas quais fazemos a apresentação de mídia na nossa reunião. Nós apenas mudamos, apenas para agitar um pouco. Agora eu quero que você se aproprie dessa declaração. A mudança pode ser inicialmente assustadora, mas eventualmente refrescante. Vamos lá? A mudança pode ser inicialmente assustadora, mas eventualmente refrescante. Aqui está um bom exemplo. Cheguei a um ponto onde senti que não podia trabalhar tão duro quanto eu costumava no ministério. E em particular, eu realmente precisava de me livrar de vários trabalhos no escritório. E apenas realmente me dedicar à parte espiritual da obra que Deus me chamou para fazer. A escrita, o ensino, a pregação, o estudo, e orar e coisas assim, não. Sabe... Contratação e gestão de várias centenas de pessoas, fazendo correção e todas as coisas que acontecem com o funcionamento de um escritório. E assim, o nosso filho Dan, então ele estava trabalhando para nós e sentimos que realmente seria certo colocá-lo na posição de diretor. Mas ele é meio como eu, quando ele assume, ele assume. E então... ele começou a querer fazer mudanças, ele estava fazendo as mudanças e eu estava meio tipo assim. Não quero mudar nada. Então veja, muitas vezes queremos nos livrar da pressão, mas não queremos desistir de nada. Ou queremos dar a alguém um trabalho a fazer, mas nenhuma autoridade. Vamos lá, você me ouviu? Queremos dar uma carga de trabalho, mas nenhuma autoridade. Você não pode criar algo que eu não gosto. E assim, demorou um bom tempo para que eu fosse de chateada e com medo a estar refrescada. Agora eu adoro isso, eu trabalhei nisso e agora
Eu não tenho que estar lá dia sim, dia não. Eu não tenho que estar em uma reunião de 4 dias sobre o tipo de programa de computador que vamos usar em seguida. Há tantas coisas agora que eu não tenho o que fazer e que alguém está muito mais ungido para fazer isso do que eu estava. Mas eu estou dizendo a você no início, era assustador deixar algumas coisas irem. Hoje queremos falar sobre o processo de mudança. Quantos de vocês querem uma mudança em alguma área de sua vida? Ok. Bem, eu preciso voltar e fazer outra pergunta primeiro. Quantos de vocês aqui querem mudar a si mesmos? Sabe, geralmente temos que mudar antes de nossas circunstâncias mudarem. Sabia disso? Você sabia? E geralmente nós temos de mudar. E muitas vezes Deus está usando nossas circunstâncias para nos dirigir a Ele, para finalmente nos abrirmos para deixá-lo fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. Eu acho que antes realmente de deixarmos Deus assumir, temos que chegar ao fim de nós mesmos. Isso leva um bom tempo, porque somos muito fortes e alguns de nós levamos mais tempo do que outros, porque queremos fazê-lo, temos boas ideias até mesmo para Deus. Amém? Bem, Deus, você poderia fazer assim, fazer assado? Deus, você poderia fazer assim, como se Ele precisasse do nosso conselho? Isso é muito bobo, não é? Mas a palavra mudança significa transformar. Mudar a natureza, a função ou a condição, ou também converter. Agora, sabe, novos crentes são chamados geralmente de novos convertidos. Porque verdadeiramente, se alguém está em Cristo, ele é mudado. Anh và cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướp hết những lời hứa. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu, vì giờ anh đã quên rồi. Em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi. Còn gì nữa đâu, quên rồi. Em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao ưu tiên ở gần nữa. Giờ chỉ là những cô đơn lắng
say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, đôi ta mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cốt một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel raindrops on my head. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone.